A gente está aqui no Conselho Regional de Odontologia, no Mato Grosso do Sul. Sim. Eu vou fazer só uma chamada da doutora Juliana Frigeri para te dar as boas-vindas. Ela está aqui no CRO também. Eu vou só chamar ela, já vai vir aqui. A gente está mantendo a distância preconizada para a gente não se encontrar. A gente está numa sala de 100 metros quadrados, eu acho que não tem problema. Ok. Oi, Ju. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Queria agradecê-lo em nome do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul, por você compartilhar conosco o seu vasto conhecimento em biossegurança, principalmente nesse momento delicado, né, que a gente está passando aqui, principalmente na odontologia. Então, queria agradecer você de coração mesmo e deixar com que você e o Dr. Rodrigo Balejo conduzam essa live e que todos os nossos colegas façam bom proveito, viu? Muito obrigada. Beijão para você. Se cuida. Vamos lá, Rodrigo. Vamos começar passando um álcool gel aqui na mão. Aí. E eu vou molhar a garganta. Tá. Eu também, então. Vou aproveitar, então. Isso. E aí também. Olha, vou contar um segredo para você. Hoje é a nossa última live nesse esquema. Amanhã eu vou falar com o Dr. Garófalo sobre esterilização. E depois eu vou começar falando com colegas sobre escolas, EAPs, faculdades. Então, esse geralzão é a nossa última live. Que bom. A gente fica feliz e contente que a gente vai conseguir. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo cuidar da minha filha. A gente dá os treinamentos todos online, que seria remoto, mas presencial, não é nada gravado para as pessoas tirarem as dúvidas em tempo real. Então é impossível, o dia só tem 24 horas, mas eu tenho o maior prazer em estar falando com vocês. Eu adoro o dentista do Mato Grosso do Sul, a gente já esteve aí 2 vezes, são muito hospitaleiros, é um pessoal que eu gosto muito. Eu espero que seja bastante produtivo isso que nós estamos proporcionando hoje à tarde para todos. Legal. A gente fica muito feliz também em poder ter a sua presença conosco. Queria primeiramente agradecer a presença aí de todos aí na live. Uma boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Nós colocamos a live em 4 momentos. Nós vamos falar sobre a recepção, os cuidados e as orientações com o paciente. Aí nós vamos falar também sobre os cuidados com a sala clínica, os cuidados pertinentes aos EPIs, principalmente com as mãos. Depois, os cuidados quanto ao aerosol, a desinfecção. E aí a gente finaliza com algumas considerações importantes aí que você considerar de importante para nós. A gente selecionou aqui algumas perguntas que nos foram feitas durante a semana. E aí eu vou estar fazendo as perguntas e você vai fazendo um ping-pong aí, respondendo elas e nos orientando. Beleza? Combinado. Vamos lá. A primeira pergunta ela é a seguinte: como que nós devemos nos vestir dentro da clínica? A dúvida é se a gente usa pijama cirúrgico, se a gente usa quais eventuais aventais ou tipos de sapato, como que a gente tem que se comportar com essa roupa chegando ou estando dentro do consultório. Rodrigo, é o seguinte, para a gente iniciar, eu gostaria de deixar claro que a maioria, talvez 98% de tudo que eu vá falar aqui, já era necessário antes da Covid, antes do novo coronavírus. O fato da gente estar estabelecendo esses protocolos agora é simplesmente porque o foco está na preocupação de atender e não se contaminar. Mas isso não foi inventado agora, esses protocolos existem há muito tempo, eu falo sobre isso há 25 anos e eu era a paranoica até então. Então, é importante todos saberem que, independente de coronavírus ou não, mais de 95% do que a gente vai estabelecer hoje é para continuar ad eterno utilizando como protocolo. Isso é extremamente importante, é uma ótima oportunidade
para quem trabalha com controle de infecção em hospital e odontologia, conseguir colocar o profissional ao par de todos os riscos que ele tem e que o seu paciente tem. Então, para entrar na clínica, para trabalhar, o ideal é que você tivesse uma roupa, um uniforme, um pijama cirúrgico e um sapato que só fique circulando dentro da clínica. Isso você vai escolher com as pessoas que trabalham com você, da maneira que você quiser. Não existe nenhuma marca que eu vá recomendar. Eu acho que você pode mandar uma costureira fazer esses pijamas. Esses pijamas podem ser de tecidos, não tem que ser impermeáveis, até porque você vai se recobrir. E é importantíssimo, nesse momento de pandemia, que vocês tenham a ideia clara de que esse vírus é nanométrico, ele é transportado através de gotículas. Nós temos trabalhos recentes, que eu li alguns ontem e hoje, de enfermarias e quartos de hospital, onde tem um paciente, 2, 3, naquele andar, e nós temos a dispersão através do sapato e de toda essas partículas com o vírus de 4 metros e meio, 5 metros para fora do quarto. Então, não é só o aerossol, são as roupas, são os objetos, são os vetores, os fomites que nós usamos como bolsas, brinquedos de criança e toda a parafernália que a gente, principalmente o celular, tomar bastante cuidado. Então, nós devemos chegar na clínica e, preferencialmente, os homens sem barba, com bigode curto, mulheres com cabelo preso, como eu estou aqui, propositalmente, com brincos pequenos, com maquiagem leve ou sem maquiagem, porque a maquiagem deixa o seu rosto oleoso e o aerossol tende mais a ficar colado no seu rosto e, a partir daí, a sua mão, dos olhos e do nariz. Basicamente, seria isso. Entendi. Isso é importante sempre ressaltar mesmo. Esses cuidados não são só pertinentes por causa deste momento agora de pandemia, né? Muito bem lembrado. A gente tem que fazer isso como uma rotina diária, sempre dentro do nosso consultório, dentro do nosso ambulatório de atendimento com o nosso paciente. Você tem uma ideia? Só Pode pegando falar. esse gancho, eu tenho uma filha de 8 anos. E quando eu fui fazer o meu pré-natal, há 8 anos e pouco atrás, o meu obstetra falou assim, deixa eu ver os seus exames, anti-HIV, anti-HCV, todos aqueles exames que eles pedem para a grávida. E aí ele olhou o exame e falou, olha que interessante que eu vou falar para vocês, é a primeira live que eu falo isso, que eu me lembrei agora. Ô, Luziane, você sabia que você já teve toxoplasmose? Eu arregalei os olhos. E citomegalovírus? Eu falei, eu não sabia, doutor. Mas você é dentista, isso é muito comum. Eu que trabalho com controle de infecção não sabia que isso é comum para dentistas. Da onde vem? Do aerossol. Sim, exatamente. Eu não trabalho com jardinagem, eu não tenho gato. Da onde eu peguei toxoplasmose? Eu fazia periodontia há muitos anos e trabalhava imersa naquele aerossol das profilaxias. Então, bem, o que a gente está falando hoje é só exemplificando algo que aconteceu já comigo e eu tive essas duas doenças assintomáticas. Vamos imaginar que eu estivesse com toxoplasmose e ou citomegalovírus grávida. Você imagina o estrago que não iria fazer no bebê, na bebê. Sim, com certeza. Então a gente... Tudo isso que eu vou falar serve para qualquer momento, com exceção da máscara de 90. Sim, tá jóia. Então a gente já está no ponto em que se paramentou já desde casa, né, tomando os cuidados de remover todos os acessórios, vindo com uma roupa que possa ser lavada, né? E aí você chegou no consultório, o paciente apertou a campainha. O que eu faço? Bom, provavelmente é uma outra pessoa que vai atender, né? E se for você, você vai atender de máscara também. A sua secretária, SB, recepcionista ou aquela pessoa chamada bombril, a gente dá aula para as meninas, elas falam, doutora, a gente é bombril, a gente faz tudo. No momento em que ela estiver na sala de espera, na recepção, ela precisa estar com cabelo preso, do jeito que eu estou falando, com pouca maquiagem ou nenhuma maquiagem, com brinco pequeno,
sem acessórios, com o uniforme da clínica e com uma máscara cirúrgica. Nessa recepção, ela vai receber o paciente, pedir para que ele se sente, pegar uma sacola plástica que nunca foi usada, pode ser essa de supermercado, pedir para embalar nesse momento de pandemia, pedir para colocar essa bolsa ou essa pasta da paciente, ou o brinquedo da criança dentro desse plástico, amarrar, identificar com o nome e deixar com a pessoa, mesmo deixar num local. O paciente vai perceber, e eu espero que ele perceba isso na sua clínica, que você vai tirar toda a parafernália de plantas, alguns quadros que não tem acrílico. Tá vendo esse quadro aqui atrás de mim? Foi proposital. Esse tipo de quadro, ó, é vidro. Esse tipo de quadro você pode ter até dentro da sua sala clínica e na sua sala de espera também. Mas não use, por favor, nada que possa reter poeiras e névoas e micro-organismos. Outra coisa importante é você ter espalhado na sua clínica os dispensers de álcool gel. Álcool gel 70%. E coloque cartazes, tanto na sua sala de atendimento, quanto na sua sala de espera, álcool gel e cartazes da etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? É etiqueta de tosse e de espirro. O paciente precisa ser lembrado disso através de vários toques que você vai dar. Então, não precisa falar com o paciente, olha, senhor, você vai ter que espirrar assim. Fica constrangedor. Mas se ele perceber que em 2, 3 ambientes que ele passou da clínica, ele percebe esses postais, esses quadros, esses pôsteres, eu acho que já é uma comunicação muito importante, que é orientação da OMS e da Anvisa também. É importante você ter à disposição do seu paciente que vai ficar esperando uma máscara. Pode ser que ele não tenha essa máscara. A gente está vendo agora assim. Pode ser que ele não tenha máscara. Não, venha com a máscara de casa. Então, deixe na recepção à disposição o álcool gel, que esteja ao alcance dele, e a máscara cirúrgica, máscara comum que a gente usava até então. Esses são os primeiros indícios de que você tem cuidado com o seu paciente. A equipe odontológica, a orientação da OMS, do CDC dos Estados Unidos, é que faça medição de temperatura em nós mesmos, na sua secretária, em você, no seu assistente, 2 vezes por dia, para verificar se você não está com uma febre ou febrícula. Se for detectado febre ou febrícula, que é acima de 37,5, 8, você precisa se afastar do trabalho. Então, em relação às orientações básicas, são essas. Tá. Só para informar o pessoal, já estamos anotando a nossa equipe multitécnica de uma pessoa que está me ajudando aqui. Ela já está fazendo anotações das perguntas, tá, pessoal? E aí, ao longo das orientações da doutora, se tiver alguma que não a gente falar, a gente já faz no momento. Então, vamos continuar aqui. Então, assim, já estando dentro da sala clínica, então, que cuidado que eu tenho que ter com os procedimentos de lavagem e de higienização das mãos? Bom, as mãos são os principais carreadores de todo tipo de infecção. Só para você fazer uma comparação, para a gente fazer uma comparação, cerca de 80% a 85% das infecções hospitalares, esquece da pandemia. Quantas vezes a gente ouve, fulano foi fazer uma cirurgia tão simples e acabou ficando na UTI ou morreu de infecção hospitalar ou sepsemia. Nós temos dados que comprovam que a grande maioria dessas infecções hospitalares vem através das mãos ou dos familiares ou dos próprios profissionais de saúde. Então, é muito importante a higiene de mãos. Nós temos alguns dados novos que eu coloquei numa outra live, depois eu posso passar para vocês, que comprovam a eficácia muito superior do álcool 70% comparado à lavagem de mãos em relação à recontaminação ao longo dos primeiros minutos depois de que você lava.
Então, a orientação é sempre lavar as mãos com água e sabão, mas na ausência de atividade visível, é altamente recomendável, porque é muito mais eficaz, cerca de 600% mais eficaz o álcool 70, que pode ser gel ou líquido. Então, esse seria a primeira orientação. Tá. E como que eu vou me paramentar, então, para poder atender o paciente nesse momento agora que a gente está enfrentando esse coronavírus? Eu passei um filmezinho para você que está acelerado. Vamos ver. Enquanto está o filmezinho passando, eu poderia falar da paramentação e da desparamentação. Lembrando que a paramentação deve ser feita fora da sala clínica, porque esse aerossol ele se mantém por um tempo. Olha, veja lá. Isso aí é desparamentação, é o outro. Não é o outro? Tá. É o Então, primeiro. vamos lá. Depois vocês vão ver esse. Isso aí é como retirar. Isso. Ó, higieniza as mãos, que poderia ser com álcool, tá? Líquido ou gel. Ela coloca o primeiro avental, que seria essa roupa ou pijama. O segundo avental, que é descartável, minimamente impermeável. Aí ela pega uma Tupperware e usa como artifício para pôr a máscara, coloca o óculos, coloca o gorro, é que tá rápido, né? Tá rápido. Coloca o protetor. A gente volta ele. Depois a gente vai colocar isso no feed de vocês. Olha lá, colocou um avental, é que tá cortando a cabeça dela, né? Vou tentar, mas é que o vídeo ele... O avental, tá vendo? Colocou a máscara, higienizou as mãos, colocou o óculos, colocou o gorro e colocou o protetor facial. Higienizou as mãos e pôs as luvas. É isso. Tá? Então, veja que tem ainda a questão de higiene de mãos entre um e outro EPI. Por quê? Porque a máscara N95, coloca ela aí para mim. Vamos por... Boneco com ela. Depois eu coloco uma colega para a gente fazer umas comparações. Isso. Essa máscara se chama respirador. Aerossóis e gotículas, ela é indicada. No caso do coronavírus, é a única máscara que você deve usar dentro da sala clínica. Sua secretária lá na sala de espera não precisa dessa máscara, mas se ela te ajudar a 4 mãos, ela precisa dessa máscara, tá? Essas são as máscaras que a gente está vendo na TV, os profissionais de saúde, e essa máscara, a rigor, Rodrigo, ela deveria ser descartável, só que nós não estamos achando nenhuma pra usar. Sim. Então, as fotos que eu te mandei, daquele pote plástico sendo colocado aqui, é uma forma para que você não se recontamine e coloque essa máscara da melhor maneira, tanto colocar quanto retirar da melhor maneira possível. Pode passar o outro que tem mostrando ela dentro do pote plástico. Isso. E tem a outra tampada. A única recomendação para essa técnica que eu estou dando, que essa foto tem um pequeno erro para ser retificado, seria os furos que nesse plástico não existe. Esse foi um vídeo colocado amplamente circulando pela internet. Isso foi uma ideia genial, mas está faltando o respiro dessa máscara, está faltando dar a máscara. E aí a pergunta que não quer calar: quanto tempo eu posso usar essa máscara? Não existe tempo. O ideal, como eu falei, seria descartar. Mas se você não tem, por uma questão de escassez, você vai usar essa máscara outras vezes. Como é que eu vou avaliar se ela está ou não apta a ser reutilizada? Desculpa. Esse elástico, se ele se afrouxar, ou seja, não vai vedar a sua boca e nariz, esquece, descarta. Se ela estiver suja visivelmente ou molhada, descarta. E existe um teste de pressão positiva ou negativa, que é para você puxar o ar e soltar o ar, para ver qual é o vedamento que ela está te dando. É dessa forma. Ah, Luciane, mas estão dizendo 5 dias. Pode ser que no primeiro dia você já deixe essa máscara inutilizada. E pode ser que ela dure 5 dias. Existe uma outra técnica? Existe. É uma técnica de mais fácil
contaminação. A gente não vai colocar essa técnica aí, ela está lá no meu feed, nas minhas fotos do Instagram, mas eu gostaria que vocês aprendessem essa com a colocação do pote, porque a outra técnica é com papel furado, onde você puxa esse elástico para guardar essa máscara. E esse elástico, teoricamente, também está contaminado. Então, tomando cuidado, você vai ter que usar álcool 70 líquido para higienizar esse pote, porque essa máscara vai ficar por vários atendimentos e você tirando e colocando. Tomando cuidado com as mãos depois que coloca no pote na máscara, nunca pôr a mão na máscara aqui, sempre por trás. E tomando cuidado com as condições que essa máscara se apresenta para que ela realmente seja um filtrador de todas as gotículas e aerossóis. Tá certo. Tem uma foto de uma colega que atendeu ontem uma emergência que não tinha aerossol no atendimento dela. Isso é importante. Você recebeu? Essa aqui? Isso. É uma colega nossa e se você perceber, ela está com avental, máscara N95, ela não está com óculos de proteção e está com o protetor facial. Pode ser assim? Pode para os ortodontistas ou para quem não estiver promovendo aerossol. Pode para quem vai usar uma lupa e não estiver promovendo aerossol ou tenha um óculos vedado lateral e superior, onde você só usando o protetor por cima desse óculos, mesmo com aerossol, você vai evitar de qualquer contaminação com a sua mucosa ocular. Nesse caso, a colega está com óculos sem vedação lateral, mas ela está com o protetor facial, que é adequado, e ela não teve geração de aerossol. Nesse caso, é possível sim. Tá bom? Tá. Deixa eu te perguntar, já que a gente está nessa parte, veio uma pergunta falando sobre macacão de pintura ou aquelas capas de chuva de plástico também e a gramatura desse avental. O ideal é que ele seja impermeável. O impermeável mesmo é a partir de 40 gramas. Existe até o de 50 gramas. O que pode acontecer? Você pode ter falta no mercado desses aventais e eu aconselharia você usar, se for um de menor gramatura, uma capa de chuva descartável por cima e depois descartar. Uma coisa importante é que esses EPIs são descartáveis. Exato. Salada. E o macacão, só se ele fosse a sua roupa do consultório, para você colocar por cima desse macacão um avental descartável. Entendeu? Entendi. Chama cirúrgico. Vamos colocar a desparamentação agora, porque a gente mostrou a paramentação e é também num filminho acelerado. Então, olha lá. Tirou a luva, higienizou as mãos. Tirou o avental de uma maneira aséptica, olha como ela está tirando, do avesso, tirou pela lateral esse face shield, tirou o óculos, olha lá, de novo, ó, tirou a luva, higienizou as mãos. Sempre se higieniza as mãos antes e depois que se tira ou coloca. Tirou o avental, agora ela vai tirar o protetor facial, higienizou as mãos, tirou o gorro, o óculos e olha lá o potinho. E higienizou as mãos por último. Tá bom? É isso aí. Esses a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Tá. Veio uma pergunta junto aqui também sobre a máscara N95. Se a gente pode desinfetá-la, usar hipoclorito, álcool, alguma coisa nesse sentido. Nem colocar em autoclave, nem colocar em micro-ondas, nem borrifar, absolutamente nada. Porque ela tem uma trama de 6 camadas e a gente sabe que o coronavírus ele sobrevive em algumas superfícies. No tecido, cerca de 3 dias. Então, ele pode sobreviver lá nas camadas inferiores e quando você morre, o coronavírus ele sobrevive em algumas superfícies. No tecido, cerca de 3 dias.
Então, ele pode sobreviver lá nas camadas inferiores, e quando você molha, você dá vazão para que ele entre em contato com seu nariz e boca. Por isso que máscara molhada é descartada. Então, não pode, Uma, tá sim, bom? uma outra situação que a gente vê bastante é a pessoa utilizar a máscara comum, né? Ou a máscara cirúrgica por cima de uma N95 ou a PFF2. Então, o ideal é que isso não seja feito, porque é mais uma dificuldade, é mais alguma coisa para você colocar, e tem a questão da escassez de máscaras também. Eu assisti um filme ontem, horroroso, eu não quero nem postar isso. Todos os médicos de UTI estavam com a N95 com uma máscara descartável por cima. Provavelmente esse filme é do início, com aquela questão de escassez, e eles estavam reutilizando a N95. Como você sabe, o Trump fez um bloqueio da 3M para que não mandasse nem para a América Latina, nem para... Logo sexta-feira passar, não essa, faz 9 dias ou 10 dias, para que a gente não tivesse a importação da N95. Com certeza nos Estados Unidos eles já estão usando descartável, mas aqui a gente não tem. Então tomem bastante cuidado com a escassez também das máscaras. Que de repente você vai trocar essa máscara cirúrgica a cada vez que você usa, e você depois vai ficar sem máscara cirúrgica para usar na recepção e para dar para o seu paciente. Tem que ter um cuidado grande com isso. No atendimento... Por baixo, se for usar para proteger a máscara N95, essa cirúrgica que tem que ser trocada a cada paciente, não colocar embaixo, e sim por cima. Porque senão você não vai ter a filtração ideal, e você ainda vai acabar tendo a sujidade externa da máscara N95. Ela é para ser usada diretamente em contato com as suas vias aéreas, tá? Porque ela abre do lado, se você começar a colocar muita coisa. Perguntaram também sobre a PFF1, se no atendimento com aerosol é só a N95 e a PFF2. Se pode usar a PFF1 e a máscara tripla cirúrgica também. Ou não, mas você pode usar a PFF2S, S de sapo. Onde você acha a PFF2S de sapo? No material de construção, na casa de materiais de construção. Então, em último caso, se você não tem a N95, que é a PFF2, compre a PFF2S. Ela é muito mais próxima da eficácia da PFF2. Beleza, vamos continuar aqui então. O próximo seria se eu uso o óculos de proteção junto com o protetor facial ou não. O ideal é que sim. A única coisa que nós temos um grande problema são os profissionais que usam óculos, lentes corretoras, e aí eles teriam que colocar um óculos de proteção e o protetor facial. Muitas vezes isso não é factível. Isso na teoria pode ser fácil, mas pode ser que na hora do profissional tentar verificar ali o que ele está fazendo, isso pode atrapalhar. A orientação que nós estamos dando nos últimos dias é procurar um fabricante que possa colocar a sua lente corretora num óculos de proteção vedado lateralmente, inferior e superior. E é como se fosse um segundo óculos que você só vai usar na clínica. Aí você substitui o óculos de lentes corretoras por esse óculos. Mas só usar o seu rosto com a máscara, gorro, e sem nada de proteção, só com protetor facial, é muito perigoso, porque o aerossol fica todo o tempo e ele vai para a lateral, e ele vai ter contato com a sua mucosa ocular. Por onde é que o vírus pode entrar? Nariz, boca e olhos. Tá? Tá joia. Através das mãos, claro, né? Aí, uma dúvida aqui de bastante colega. Como não transpirar com as janelas abertas e sem usar ar-condicionado? Então, na primeira live o pessoal ficou super assustado quando eu falei de ar-condicionado. Vamos imaginar uma situação especial onde você vai precisar colocar um sistema de exaustor.
Nossa, Luziane, eu vou gastar muito. Não, já falei em várias lives que um sistema de exaustão para sua sala não é caro. É mais barato até do que a instalação de um split muito bom. Você precisa repensar o ar que você vai respirar a partir de agora dentro do seu consultório. A partir de agora para sempre. Por exemplo, eu falei na live de ontem, que infelizmente não ficou gravada, eu vou repetir agora, que em Israel, por exemplo, já é norma que se utilize um mecanismo que já existe no mundo inteiro para comprar, que são filtros super potentes e que fica muito próximo da saída do aerossol. Então, acho que eu mandei para você. Que Deixa eu ver. Um esquema que te dá uma noção do que seria. Né? Aqui em cima da sua foto tem como se fosse uma lâmpada, mas não é uma lâmpada, é daí que é puxado através de pressão negativa. É óbvio que nós não temos isso ainda, e eu não sei quanto vai custar isso, mas é importante que, se você quer usar o ar-condicionado, você pode usar desde que você tenha ventilação nessa sala, você consiga abrir as janelas nos intervalos, você consiga colocar um exaustor potente na sua parede para puxar esse ar contaminado para fora e fazer uma manutenção preventiva minimamente mensal no seu ar-condicionado. Eu sei que é muito quente aí, como outras cidades do Brasil, e o conforto térmico para a gente trabalhar é fundamental. Mas vamos pensar que nós estamos numa emergência com agente etiológico que é transmitido através de aerossol. E o dentista está no topo da lista dos profissionais que podem ser contaminados. Então, isso é muito sério. Muito sério. Beleza, vamos agora então, para encerrar essa segunda parte da sala clínica, né, de mãos e de EPIs, algumas perguntas também com relação ao uso ou não de propé dentro do consultório. Então, até fevereiro, se você assistisse uma aula minha, seja online ou consultoria ou em qualquer congresso, eu iria dizer para você assim: não é necessário usar propé, porque os estudos mostram que o controle de infecção odontológica e hospitalar não tem nada a ver com propé. Eu sempre disse isso, a Ju já assistiu minhas aulas. A única coisa que o propé é importante para que não traga sujeira de fora para dentro do seu trabalho, para dentro da sua clínica. Isso não tem a ver com controle de infecção ou algum problema que vai acontecer dentro da cirurgia, do centro cirúrgico ou do seu consultório de um procedimento qualquer. Agora a coisa mudou. Por quê? Porque nós temos esses trabalhos que mostram, por exemplo, farmácias que ficam próximas da UTI dentro de um corredor do hospital, a mais de 4 metros de distância, e as culturas são positivas em praticamente 100% das amostras de dentro da farmácia. Ou seja, é o pessoal que levou os medicamentos e voltou. Eles estão tendo que trocar o propé para entrar e sair da UTI. Então, trazendo para a nossa realidade, que é mais simplificada só no sentido de tecnologia, mas a nossa realidade é complexa em relação ao risco de contaminação. Nós temos um risco muito maior do que o intensivista, muito maior do que o anestesista que vai entubar o paciente, muito maior do que o enfermeiro e o médico do pronto-socorro que o paciente chega tossindo, porque nós promovemos o aerossol para que nós consigamos trabalhar. Então, o propé, nesse caso, é importante. Tem pessoas que vão dizer, o propé vai fazer meu paciente cair, ter um trauma craniano. Eu acho que a gente não vai fazer uma corrida no corredor do consultório, a gente vai com tranquilidade. Então, use propé, ofereça o propé para o seu paciente quando ele entra no consultório. Acho que vale a pena, é muito barato. Dentro dessa conta toda, o propé não vai pesar. Já comendo um pouquinho o tempo entre um paciente e outro. Vamos reprogramar o nosso cérebro. Afora o medo e o receio que está todo mundo, e eu gostaria que vocês entendessem que está todo mundo na mesma situação. Nós escolhemos uma profissão linda, maravilhosa, e que depende de turbinas, depende de usinagem, depende de uma série de equipamentos que pode gerar
esse aerossol. Dito isso, a gente tem que entender que nós ficamos imersos nesse aerossol nos primeiros centímetros. Esse aerossol ele tem um raio de dispersão de 2 metros. O primeiro metro é o mais contaminado, onde nós trabalhamos. Alguns estudos mostram que esse aerossol pode ficar, se você não tiver um sistema bom de sucção, de bomba a vácuo, de sugadores adicionais, até 3 horas pairando no ar. Obviamente, você não vai poder esperar 3 horas a cada paciente. Então, a orientação que a gente dá é no sentido de diminuir ao máximo a utilização do aerossol, que quando essa utilização seja necessária, ela seja cuidada com alguns afastadores e alguns sugadores potentes. Uma outra coisa importante que a gente pode fazer é dar o bochecho prévio do paciente, onde isso já deveria ser feito há mais de 20 anos, se sabe que isso é importante. Então, nós vamos fazer com que vários fatores diminuam, tanto a dispersão física desse aerossol, quanto a contaminação biológica do aerossol. Então, a parte dos seus EPIs e da pessoa que vai te ajudar, ASB, TSB ou seu assistente, você tem que cuidar para que essa dispersão seja minimamente possível. Ou, se isso não puder ser feito, trabalhar a 4 mãos com o uso de sugadores e bomba a vácuo potente. Acrescentando a isso, que eu não falei, quando o paciente entrar na sala, ele precisa sentar e você colocar óculos de proteção, porque esse aerossol que vai estar dos outros pacientes ainda, você não pode proporcionar para o seu paciente, até porque a mucosa ocular, ela pode ter contato com esse aerossol ou gotículas. Gotículas não, mas aerossol fica pairando no ar. Tudo bem? Tudo. Então vamos falar um pouquinho então agora da luz ultravioleta e do ozônio. Um pouquinho. Luz ultravioleta. Cortou, voltou. E o ozônio? Não. Luz ultravioleta e ozônio. Isso. A luz ultravioleta, ela é um bom aliado, desde que ela esteja no comprimento de onda e feita um arquiteto ou com um engenheiro, uma maneira dela ficar num local onde não exista ninguém no momento que você não está trabalhando, num tempo determinado, de acordo com a metragem que você usa. Pensando que essa luz ultravioleta, ela tem sombras e ela só vai atuar mais fortemente no ar ambiente. Quanto? Não sabemos. Todos os trabalhos mostram que existe sim uma ação muito interessante, mas não sabemos quanto. Então, voltando ao que eu já falei, aliado a tudo que nós podemos fazer de proteção para o paciente e para nós, aliado a essa questão de uma pressão negativa que vai tirar esse ar contaminado, uma bomba a vácuo, eu posso usar? Posso, mas eu tenho que ter cautela para não comprar uma coisa achando que eu vou esterilizar o ar. Não existe nenhum trabalho robusto que mostre isso. Ozônio menos ainda. Não que não funcione, mas nós ainda não temos trabalhos com robustez para poder afirmar a quantidade de minimização ou quanto esse ozônio poderia diminuir ou matar esses vírus, tá? Então é muito complicado a gente afirmar enquanto não tivermos estudos. Se tivermos estudos, eu volto aqui e falo, olha, pode comprar porque é muito seguro e a gente vai conseguir eliminar tantos por cento de vírus no aerossol. Por enquanto, não. Não sabemos. Tá certo. Não sabemos. Na realidade, a gente tem muita coisa ainda para a gente poder descobrir sobre esse vírus, muito né? Novo. Tudo muito recente. Sim. Os estudos, eu ainda estava dando uma olhada antes de ontem, a gente tem 360 ensaios clínicos ainda em andamento e uns 60 pedindo autorização para dar prosseguimento. Então, muita lucidez ela vai acontecer ainda nos próximos meses, né?
Para depois de setembro, provavelmente a gente tem algumas respostas. Uhum. Uma outra coisa que você Pode não falar. perguntou, interessante, ainda existem estudos muito recentes dizendo que é possível que uma pessoa infectada pelo coronavírus não crie anticorpos o suficiente para se proteger de uma segunda onda. Isso é avassalador, mas a gente não pode ficar assustado porque os estudos não são conclusivos ainda. Então vamos ter calma para não causar o caos entre os nossos colegas. Isso é importante dizer também, tá? E é muito importante porque, na realidade, esse caos, né, a parte mental dos nossos colegas, ela já está bem afetada, e dos nossos pacientes também, né? Eles precisam se sentir seguros para poder entrar no nosso consultório e ter a certeza que nós não vamos passar para ele de outro paciente, né? Sim. Eu estou vendo uma pergunta que eu acabei não falando dentro do bochecho, eu acho que vale a pena a gente falar, porque existe uma celeuma muito grande na indicação da Anvisa em relação ao peróxido de hidrogênio a 1%. O que foi feito? A OMS fez recomendações num trabalho, foi publicado um trabalho bem interessante, onde foi uma revisão que não foi sistemática de alguns outros trabalhos que foram feitos agora, depois de janeiro. Nesse trabalho, havia uma situação de que seria interessante fazer um bochecho à base de peróxido de hidrogênio, pautada na revisão que fizeram, de acordo com o extermínio de vírus em superfícies, não em superfície viva. Mucosa. Superfícies do consultório, inanimadas. Uma coisa de atenção é que não era 1%, era 5%, 6%, 7% associado a outras substâncias. Então, o que foi feito? Nós estamos voando e retificando o avião que a gente está construindo. Vai aparecer muitas coisas corretas e outras que nós não temos robustez. Resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: está errado fazer o bochecho com peróxido? Não. Mas não tem nada robusto que te respalde. Eu, Luziane, daria o bochecho à base de clorexidina 012 ou 02, que já está mais do que sabido há muitos anos, que apesar de ser padrão ouro para bactérias, ele também atinge e consegue organizar os vírus envelopados, no caso, em comparação com AIDS, hepatite B e C. Então, se você tiver muita vontade, ficar com muita gana de usar esse bochecho, use os dois, mas não deixe de usar o de clorexidina 02. Exatamente. Está na recomendação da Anvisa, está na recomendação da OMS, mas nós não temos ainda robustez para dizer que um é melhor que o outro. Exatamente. Isso é Vamos importante. ver. Porque nesse momento, os dentistas, os ASBs e TSBs, até os médicos e dentistas ficam procurando o máximo de informações possível. E, às vezes, muita informação divergente piora a nossa situação, nos deixa ansioso, achando que, mas como? Fulano falou, está escrito, tem no trabalho, está na Anvisa. Então, assim, eu acho importante que a gente se acalme e que a gente procure estudar também. O que eu faço, a metade do meu dia é me atualizar e a outra metade a gente está ensinando. Eu não só estou repassando o que eu já sei há muito tempo, como eu estou aprendendo, viu? Eu aprendi nesses últimos 20 dias o que eu não aprendi no último ano, nessa área que eu estudo há mais de 25 anos. Então, estamos todos aprendendo. Pode ser que em 3 meses eu fale, Rodrigo, tem que fazer para o coronavírus o bochecho de peróxido a 1%. Todos os trabalhos mostram que ele é muito melhor que a clorexidina. Por enquanto, a gente não pode dizer isso. Tá. Eu já estou recebendo a plaquinha aqui que a gente só tem 10 minutos. Talvez menos. 10 minutos. Não, né? Respondendo, acredito que a gente está respondendo a maioria das perguntas, mas tem uma que ficou aqui com relação aos cuidados
com as canetas de alta e baixa rotação. Se usa hipoclorito, se não usa, só lavagem, autoclavagem? Lavagem, autoclavagem é padrão ouro. Sempre foi, nunca mudou. E a maioria nunca fez isso. Se puder fazer, é altamente recomendável. E se você não tem mais que uma caneta, procure comprar mais uma pelo menos, né? Porque essa é a situação. Nós sabemos que a caneta, quando ela é esterilizada, ela tem o agente esterilizante, que seria o vapor sob pressão, entrando no interior dela. Não é só a superfície. Porque se fosse só a superfície, nós usaríamos ácido peracético e ok, porque é de alto nível de desinfecção. Até o álcool 70 para o coronavírus é o suficiente. Só que o nosso problema é o refluxo. Então, tem a válvula antirrefluxo ou no seu equipamento e ou na caneta, e considere a possibilidade de fazer esterilizações sucessivas na caneta. Por favor. Tá, isso aí. As canetas, né? E lembrando que, novamente, né, todos os cuidados com biossegurança que já existem, eles têm que ser realizados. A gente não pode esquecer que a gente está criando algo diferente. São alguns detalhes, algumas orientações do costume diário que vai ser mudado, mas que o básico da biossegurança a gente tem que fazer, que é algo que já é bastante rotina na nossa vida, né, como cirurgião dentista. Deveria ser, né? Deveria ser. Ficou faltando os produtos e a parte química que nós faríamos a troca de barreiras e desinfecção, não é? Isso, para a gente poder encerrar. Em princípio, eu posso dizer para vocês que o álcool 70 e o hipoclorito é capaz de destruir o coronavírus. Só que o hipoclorito deixa um cheiro bastante forte. Não pode esquecer que a gente está criando algo diferente. São alguns detalhes, algumas orientações do costume diário que vai ser mudado, mas que o básico da biossegurança a gente tem que fazer, que é algo que já é bastante rotina na nossa vida, né, como cirurgião dentista. Deveria ser, né? Deveria ser. Ficou faltando os produtos e a parte química que nós faríamos a troca de barreiras e desinfecção, não é? Isso, para a gente poder encerrar. Em princípio, eu posso dizer para vocês que o álcool 70 e o hipoclorito é capaz de destruir o coronavírus. Só que o hipoclorito deixa um cheiro bastante forte. O que eu faço com a água sanitária se eu não tiver outro produto melhor no sentido de odor? Pego 1 litro de água sanitária, pego 250 decilitros, um copo, 250 ml de água sanitária, pode fazer 1 litro de saneante para que eu faça a higienização e limpeza a desinfecção do piso e de algumas outras superfícies mais contaminadas. Em relação a todas as superfícies que eu vou trocar os plásticos, que são as barreiras, eu preciso, se tiver sangue e saliva, passar água e sabão primeiro, para depois usar o álcool 70. Ou procurar um produto que seja 2 em 1 ou 3 em 1. Então, aí você vai ver no rótulo do produto, tem quaternários de amônio de última geração, pode ser o álcool 70, mas toma cuidado para não fazer isso na matéria orgânica, porque vai fixar ao invés de retirar. O álcool 70 ele só pode ser viável como desinfetante se você fizer fricção rigorosa, não é imersão. E existem alguns outros produtos no mercado que você vai procurar, e se tiver lá efetivo para vírus envelopados, pode usar. Beleza, isso aí. Só avisar o pessoal, nós vamos deixar disponível, né, a live, a gente vai deixar ela gravada aqui no Insta do Conselho. Falar também que no site do CROMS a gente tem um manual que nós elaboramos com todas essas orientações. A gente está atualizando esse manual novamente, porque o coronavírus nos obriga a fazer isso quase que diariamente. Manda para a gente aqui, que a gente, se puder ajudar. Sim, a gente passa também para vocês darem uma olhadinha.
mas ele está de encontro com tudo que a gente falou hoje. Não tem nada de diferente, não, com relação a isso. Isso é muito bom. Parabéns ao CRO Mato Grosso do Sul, que está proporcionando uma orientação para o profissional nesse momento tão complicado que todo mundo está. É o dentista classe C, classe B e classe A. Não é só o dentista que trabalha sozinho, é o dentista que tem 500 pessoas ajudando, todos estão perdidos e precisam de orientação. E precisam de calma também, tá, gente? Não adianta ficar desesperado. Passa rapidinho a receita do saneante, que travou um pouquinho na hora. Para fazer a solução de hipoclorito para passar no piso, você pega 250 ml de água sanitária que você compra no mercado e dilui em 750 de água da torneira. Tá? É 1:3. Tá legal? Beleza. Eu acho que tudo que é bom dura pouco. Agradecer a sua presença e já vamos mais tarde deixar agendada a próxima. Vamos. Tá? De alguma forma a gente faz, sim. A gente não vamos parar com essa live, não, que eu acho que isso é muito importante. Tá? Eu tenho muitas dúvidas. O que a gente fez foi dar uma pincelada para deixar o cirurgião dentista e a sua equipe situado nas modificações. Eu convido todos a participar da live amanhã às 8 aqui em São Paulo, seria às 7 aí para vocês da noite, que eu vou fazer com o Dr. Garófalo, e aí a gente vai falar de outras questões que também envolvem modificações no processo de esterilização, porque até agora eu só estou falando de EPI e ar, certo? Mas existem algumas modificações no processo, passo a passo, para pegar esse material e esterilizar, dentro da pandemia de coronavírus, da Covid-19, que nós precisamos retificar. Isso também é muito importante, tão ou mais importante do que o que nós já falamos. Então, eu acho que em relação a EPIs e atendimento, a gente não esgotou tudo o que ia falar, mas nós falamos grande parte das dúvidas. Se quiserem nos seguir, eu estou sempre colocando vídeos, explicações lá no nosso Instagram. E a gente vai fazer a partir de quinta-feira algumas lives específicas para odontopediatria, ortodontia, trabalho em universidade, em clínicas modulares. Eu vou fazer com o pessoal da América Latina no sábado. E aí, a partir da semana que vem, eu preciso trabalhar internamente também, mas a gente continua à disposição de todos. Se alguém quiser qualquer tipo de treinamento, a gente está fazendo com preços muito em conta, porque é para muita gente, ao vivo e com disponibilização de material. Legal. Muito grata, muito obrigada pela oportunidade. Se cuidem, por favor, cuidem das pessoas que estão com vocês, cuide do seu consultório, dos seus pacientes, isso vai passar. Parece que a gente está numa agonia que não vai passar nunca, vai demorar um pouquinho, mas vai passar. E cuidem bastante da família de vocês, dos pacientes e dos amigos. Essa é a hora da gente cuidar da gente mesmo e do próximo. Muito obrigada. Nada, obrigado você, obrigado a todos pela participação. Agradecer a minha mãe que apareceu na live aí também, eu só estou vendo ela pelo telefone. A minha mãe, até a Marlene, ela estava assistindo a gente. Eu vou fazer igual a Xuxa. A senhora tem um filho, ó. aí que eu vou ficar vermelho. Agradecer a minha esposa também, porque senão eu apanho em casa, né? Que é a única que está me vendo de perto. Claro. Ixi, vai ser fácil. Suanã. Suanã, um grande beijo. Isso. Parabéns pelo marido. Trabalhando tanto para organizar tudo e deixar os dentistas mais informados, né? E obrigado pela diretoria do conselho, em nome da doutora Silvânia, da Juliana, do Rodrigo Mussi, da Maísa, de todos os conselheiros do CRO. A gente agradece imensamente, ficamos muito felizes pela sua presença nessa nossa live. Vai deixar gravado, Rodrigo. Vamos deixar gravado, pode deixar.
Tchau para todo mundo, obrigado. Muito obrigada. Se cuidem, se cuidem.